Trade in the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 10. O impacto das convicções no trading. Se o ambiente externo se pode expressar numa combinação infinita de formas, então não há de fato limites para a diversidade de convicções que podemos adquirir. Esta é uma forma sofisticada de dizer que há muito lá fora que aprender. Mas olhando para a natureza da humanidade de um modo global, diria que não vivemos as nossas vidas totalmente em consonância com esta afirmação. Se for verdade que é possível acreditarmos em quase tudo, então por que discutimos e lutamos uns com os outros? Por que não temos todos o direito de expressar as nossas vidas de uma forma que reflita o que aprendemos a acreditar? Tem de haver algo por trás das nossas tentativas implacáveis e permanentes de convencermos os outros da validade das nossas convicções e de negar a validade das deles. Consideremos que todos os conflitos, desde o mais significante ao mais importante, seja entre pessoas, culturas, sociedades ou nações, é sempre o resultado de convicções em conflito. Que características das nossas convicções nos tornam intolerantes perante convicções discordantes? Em alguns casos, somos tão intolerantes que temos vontade de nos matarmos uns aos outros para explicar a nossa ideia. A minha teoria pessoal é que as convicções não são só energia estruturada, mas também energia consciente, pelo menos com algum grau de consciência. De outro modo, como podemos justificar a nossa capacidade para reconhecer no exterior aquilo que já temos inscrito na nossa mente? Como é que saberíamos se as nossas expectativas estão a ser satisfeitas? Como é que saberíamos quando não estão? Como é que saberíamos que estamos a ser confrontados com informações ou circunstâncias que contrariam aquilo em que acreditamos? A única explicação é que cada convicção individual tem de ter algum grau de consciência que a faça funcionar da forma como funciona. A ideia de a energia ter algum grau de consciência pode ser difícil de aceitar. Mas há várias observações que podemos fazer sobre as nossas naturezas individuais e coletivas que suportam esta possibilidade. Primeiro, todas as pessoas querem que se acredite nelas. Não importa qual a convicção. A experiência de acreditar em nós sabe bem. Penso que estas sensações positivas são universais, significando que se aplicam a todos. Inversamente, ninguém gosta que não acreditem em si. Não é uma boa sensação. Se eu dissesse, não acredito em você, a sensação que se iria repercutir no seu corpo e mente é negativa e também universal. Similarmente, ninguém gosta de ver as nossas convicções desafiadas. O desafio é sentido como um ataque. Toda a gente, independentemente da sua convicção, parece reagir do mesmo modo. A reação típica é argumentar, defendermos-nos, as nossas convicções e, consoante a situação, contra-atacar. Quando nos exprimimos, gostamos que nos escutem. Se sentimos que a nossa audiência não está a prestar atenção, como é que nos sentimos? Não nos sentimos bem. Novamente, penso que esta reação é universal. Inversamente, porque é tão difícil ser-se um bom ouvinte. Porque para se ser um bom ouvinte, temos na realidade que ouvir, sem pensar como nos vamos exprimir no momento em que podemos interromper a pessoa que está a falar. Que fosse incontrolável estar por detrás da nossa incapacidade para ouvir sem interromper. Nós não gostamos de estar na companhia de pessoas com convicções semelhantes às nossas, porque nos sentimos confortáveis e seguros? Não evitamos nós, pessoas com convicções diferentes ou conflituosas com as nossas, porque nos sentimos desconfortáveis? A essência dessa implicação é que no momento em que adquirimos uma convicção, ela parece assumir vida própria, fazendo-nos reconhecer e ser atraídos pela sua semelhança e repelidos por qualquer coisa que lhe seja oposta ou contrária. Considerando o vasto número de convicções divergentes que existem, se estas sensações de atração ou conforto e repulsa ou ameaça forem universais, então cada convicção tem, de alguma forma, de estar consciente da sua existência e esta energia estruturada e consciente
tende a se comportar sob formas características que não são comuns a todos nós. As principais características de uma convicção. Há 3 características básicas que precisamos compreender para interiorizar efetivamente as 5 verdades fundamentais sobre o trading a um nível funcional no nosso ambiente mental. 1. As convicções adquirem vida própria e, por conseguinte, oferecem resistência a qualquer força que altere a sua forma presente. 2. Todas as convicções ativas exigem formas de se manifestarem. 3. As convicções estão sempre presentes e ativas, quer estejamos conscientes ou não da sua existência no nosso ambiente mental. 1. As convicções resistem a qualquer força que tente alterar a sua forma atual. Podemos não compreender a dinâmica subjacente ao modo como as convicções mantêm a sua integridade estrutural, mas podemos observar que o fazem face a uma pressão ou força extrema. Ao longo da história da humanidade, há muitos exemplos de pessoas cuja convicção relativamente a algum assunto ou causa foi tão poderosa que preferiram sofrer insultos, tortura e morte do que contrariar as suas convicções. Isto é, com certeza, uma demonstração precisa de como as convicções podem ser poderosas e da medida em que conseguem resistir a qualquer tentativa de serem alteradas ou violadas, por mais leve que seja. As convicções parecem ser compostas por um tipo de energia ou força que resiste naturalmente a qualquer outra força que as possa fazer manifestar de forma contrária ou diferente da sua forma atual. Significa isto que não podem ser alteradas? Certamente que não. Significa simplesmente que temos de perceber como funcionar com elas. As convicções podem ser alteradas, mas não do modo como a maioria das pessoas podem pensar. Acredito que quando uma convicção é formada, não pode ser destruída. Ou seja, não há nada que possamos fazer para que uma ou mais de nossas convicções se desvaneça, como se nunca tivesse existido. Esta afirmação fundamenta-se numa lei elementar da física. Segundo Albert Einstein e outros na comunidade científica, a energia não pode ser criada nem destruída, só pode ser transformada. Se as convicções são energia consciente e estruturada, ciente da sua existência, esse princípio da física também se aplica às convicções, pelo que tentar erradicá-las não é possível. Se soubesse que alguém ou alguma coisa o estava a tentar destruir, como reagiria? Iria defender-se, lutar e possivelmente fortalecer-se mais do que antes de conhecer a ameaça. Cada convicção individual é um componente daquilo que consideramos ser a nossa identidade. Não será razoável esperar que, se ameaçada, cada convicção individual reaja em conformidade com a forma como todas as outras partes de si reagem coletivamente? O mesmo princípio verifica-se se tentarmos agir como se uma convicção particularmente incomodativa não existisse. Se acordasse uma manhã e todas as pessoas o ignorassem e agissem como se você não existisse, como iria reagir? Provavelmente não passaria muito tempo até que agarrasse alguém e o olhasse nos olhos para o forçar a reconhecê-lo. De novo, se intencionalmente ignorada, cada convicção individual vai funcionar exatamente do mesmo modo. Vai descobrir uma forma de forçar a sua presença no nosso processo de pensamento consciente ou no nosso comportamento. A forma mais fácil e mais eficaz de lidar com as nossas convicções é lentamente torná-las inativas ou fazer com que deixem de funcionar, retirando-lhes a energia. Chamam a este processo desativação. Após a desativação, a estrutura original da convicção permanece intacta, pelo que tecnicamente não mudou. A diferença é que a convicção já não tem energia. Sem energia, não tem capacidade para funcionar como uma força sobre a percepção que temos na informação ou sobre o nosso comportamento. Aqui está um exemplo pessoal. Em criança, ensinaram-me a acreditar no
Papai Noel e na Fada dos Dentes. No meu sistema mental, ambos são exemplos perfeitos do que agora são convicções inativas, que não estão em funcionamento. No entanto, embora estejam inativas, existem ainda dentro do meu sistema mental, só que agora existem como conceitos sem energia. Se lembrar do capítulo anterior, defini convicções como uma combinação de experiência sensorial e palavras que formam um conceito dotado de energia. A energia pode ser retirada do conceito, mas o conceito em si permanece intacto, na sua forma original. No entanto, sem energia, já não tem a capacidade para funcionar sobre a percepção de informação ou sobre o comportamento. Assim, enquanto estou aqui sentado a escrever no meu computador, se alguém chegasse perto de mim e dissesse que Papai Noel estava à porta, como acha que eu iria definir e interpretar essa informação? Iria tratá-la como irrelevante, ou uma brincadeira, é claro. No entanto, se eu tivesse 5 anos e minha mãe me dissesse que Papai Noel estava à porta, as suas palavras teriam fornecido imediatamente uma enorme fonte de energia, com carga positiva, que me teria compelido a levantar-me num salto e correr para a porta o mais rapidamente que conseguisse. Nada me poderia deter e ultrapassaria qualquer obstáculo no meu caminho. Numa dada altura, os meus pais disseram-me que Papai Noel não existia. É claro que a minha primeira reação foi de incredulidade. Não acreditei, mas acabei por me convencer. No entanto, o processo de convencimento não destruiu a minha crença no Papai Noel, nem fez com que ele deixasse de existir. Simplesmente retirou a energia da minha convicção acerca da sua existência.